Olá, povo de Deus, quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, 12 de agosto de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Josué 3, de 7 a 10a, 11, 13 a 17, e Mateus 18, 21 até 19, 1. O livro de Josué olha para duas direções, nos diz o exegeta Shekel. Para trás, completando a saída do Egito com a entrada em Canaã, e para diante, inaugurando a nova etapa do povo com a passagem para a vida sedentária. A tarefa atribuída a Josué é conquistar a terra e reparti-la entre todas as tribos. Em outras palavras, a passagem do regime seminômade ao sedentário, de uma cultura pastoril e em constante mudança de pasto para as ovelhas, a uma cultura agrária e urbana. O livro apresenta Josué como continuador e imitador de Moisés, mas a distância entre ambos é insuperável. Josué não promulga leis em nome de Deus, tem de cumprir ordens e encargos recebidos de Moisés ou contidos na lei. Não goza da mesma intimidade com Deus. Porém, acima de Moisés e de Josué, garantindo a continuidade do comando e do empreendimento, ergue-se o protagonismo de Deus. No nosso texto de hoje, temos uma réplica da passagem do Mar Vermelho em tamanho menor. A travessia agora é pelo Rio Jordão e quem abre as águas para a passagem são os sacerdotes carregando a Arca da Aliança, mas submetidos às palavras de Josué, a mandato do Senhor. No milagre que acontece se dá a revelação ao povo do Deus vivo, que entra em ação para salvar a vida do seu povo. Ele não é inerte como os ídolos, ele é o Senhor da vida. Depois de toda a legislação, com o Código da Aliança, Decálogo, que podemos, em linguagem de hoje, chamar de a constituinte do povo de Deus, do povo de Israel, Josué se encarrega da reforma agrária, para que as tribos tenham sua porção na terra prometida e conquistada. Mateus 18, 21 até 19, 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos, e tudo que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 denários. Ele o agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu, mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. E é assim
que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. E ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Senhor, se meu irmão me ofende, quantas vezes devo perdoá-lo? Essa é a pergunta de Pedro a Jesus, depois de ouvir que todo esforço deve ser feito para a reinclusão do pecador na vida da comunidade. Quando Pedro fala até 7 vezes, ele quis dizer muitas vezes. Isso se deve porque o judaísmo tinha criado uma espécie de tarifa para o perdão. De fato, o judaísmo já conhecia o dever de perdoar as ofensas, mas tinha elaborado uma espécie de tarifário que variava de escola para escola judaica. Assim compreendemos a pergunta de Pedro a Jesus. Queria saber qual era o seu tarifário, se era exigente como a escola que exigia o perdão até 7 vezes. A resposta de Jesus é dada em fórmula de parábola, que liberta o perdão de qualquer tarifa, para fazer dele o sinal da presença do reino na terra. Jesus diz a Pedro que para o perdão não há limites, não há matemática. Se pode parecer que a pergunta de Pedro já era generosa, porém a de Jesus transcende qualquer esforço aritmético. Jesus usa e abusa da hipérbole para deixar claro a grandeza do perdão que devemos uns aos outros. 10.000 talentos correspondem a 100 milhões de denários. Essa é a dívida do empregado com seu patrão. 100 denários é o salário de 100 dias de trabalho diarista. Claro que Jesus não está preocupado com a matemática, mas sim com o significado disso no relacionamento humano. Nosso texto não explica como o empregado chegou a contrair tamanha dívida, mas que podemos pensar numa espécie de governador de província corrupto. Talvez os 100 denários do empregado seja também superfaturado por este, da maneira dos governadores corruptos mesmo, que sufocam o pobre trabalhador com juros sobre juros da dívida. Por isso, a parábola tem um endereço certo. Quem é muito perdoado por Deus deve, pelo menos, exercer o perdão com seus irmãos e irmãs, que é infinitamente menor. Costume muito difundido entre nós é o ditado de que perdoar eu perdoo, mas ir atrás eu não vou. Ou, se a pessoa vier até mim, eu até acolho, mas atrás dela não vou. É muito comum associar perdão e esquecimento, mas não tem nada a ver, pois o perdão supõe a consciência da ofensa recebida e, assim mesmo, capacidade de amar quem nos ofendeu. É difícil? Sim, mas é o processo de cura ao qual temos de nos submeter se quisermos uma vida com qualidade e sadia. Por fim, imaginemos se Deus nos tratasse da mesma maneira que nós nos tratamos entre nós. Quando rezamos o Pai Nosso, dizemos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Portanto, levemos a sério esse assim como, pois estamos dizendo a Deus que Ele nos trate com a mesma medida que nós nos tratamos entre nós. Um beijo no seu coração.